Olá, bom dia. Estamos retornando aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e a gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com a doutora Cosmélia Folha, ela que é advogada, e a gente vai estar tratando sobre a temática, né, da Lei Maria da Penha e suas novas vertentes em relação à defesa da mulher. Bom dia, doutora Cosmélia, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, João, bom dia, Natália, bom dia a todos os ouvintes. Doutora Cosmélia, inicialmente, fala um pouquinho pra gente a importância da Lei Maria da Penha, quais os benefícios que ela traz em relação à defesa da mulher. A Lei Maria da Penha ela é tida como uma das melhores leis em proteção contra a violência doméstica e familiar e proteção da mulher. Também proteção dos filhos, levando em consideração que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é desconsiderado quando há a prática de violência cometida contra crianças de sexo feminino. E essa proteção busca o direito fundamental maior, que é a vida, tentando impedir o cometimento de agressões físicas, psicológicas, sexuais, patrimoniais e morais contra a mulher. A Lei Maria da Penha, recentemente, ela completou 20 anos, né, doutora Cosmélia? E assim, a gente já vem, mesmo que timidamente, a gente consegue perceber alguns avanços, né, alguns ajustes mesmo ao longo dos anos. Falando hoje, assim, como é que está o cenário hoje na aplicação da Lei Maria da Penha? Como é que a senhora vê também, até com relação à busca mesmo das mulheres por justiça, a busca das mulheres por proteção? Como é que está hoje o cenário diante desse contexto? Infelizmente, o cometimento de crimes contra a mulher em âmbito familiar e doméstico não tem diminuído. Porém, a mulher consegue buscar uma proteção maior, porque antes a situação de vulnerabilidade social e econômica da mulher permitia que ela entendesse que aquela violência praticada pelo marido, pelo namorado, pelo companheiro, era aceitável, já que ela não podia arcar com as despesas de casa, ela tinha que obedecer às regras, uma visão patriarcal da família, né? Mas nos dias de hoje, não. A mulher entende que é um cometimento de atos de violência e busca sua proteção através de denúncias diretas e até indiretas, porque a prática de violência contra a mulher em âmbito familiar e doméstico pode ser denunciada por vizinhos. Aquela história, em briga de casal ninguém mete a colher, você pode meter realmente a colher nesse caso e denunciar também. Doutora Cosmélia, a questão da legislação desse crime contra a mulher, a pena, por exemplo, é mais alta em relação à Lei Maria da Penha, em relação a um tipo, por exemplo, de agressão, de violência, em qualquer outro caso? A legislação ela é mais rígida em relação ao caso Maria da Penha? A Lei Maria da Penha ela sofreu recentemente bastante alterações. E dentre essas alterações, a majoração da pena para a hipótese de feminicídio, né? E também em outras situações. O endurecimento das penas dos crimes contra a mulher em âmbito doméstico e familiar é relevante, mas esse trabalho de prevenção é um trabalho de berço, é um trabalho de casa, porque a família tem que educar a igualdade de direitos e deveres entre todos os membros da família, sejam de sexo masculino ou de sexo feminino. É uma questão de educação. É um trabalho bem da base, né? Uma mudança cultural até, né, doutora Cosmélia? E a gente, quando fala de violência doméstica, de Lei Maria da Penha, né, a gente logo associa a questão da violência física, né, da agressão, mas existem também outras camadas de violência, que é muito importante a gente reforçar e pontuar aqui, que aí entra mesmo, por exemplo, a questão da violência patrimonial, né, a violência psicológica. Todos esses tipos de violência, elas podem ser enquadradas na Lei Maria da Penha, ou ela tem algumas... é mais específica para quando é violência sexual ou agressão? A Lei Maria da Penha ela enquadra hipóteses de violência física, patrimonial, psicológica, moral, sexual.
E deixa eu exemplificar. Violência patrimonial. A violência patrimonial é quando a mulher recebe o seu salário e quem administra esse salário é o marido. Quando ela tem um patrimônio, casas de aluguel, e quem recebe esses aluguéis é o marido e não deixa que ela possa ter o proveito daquele patrimônio dela. Da mesma forma que a gente tem que atentar que a violência doméstica e familiar acontece com idosos e pessoas idosas, às vezes, são vítimas de violência patrimonial pelos próprios filhos e netos, quando eles recebem os proventos da Previdência, que era em favor da pessoa idosa, e acabam utilizando em favor de terceiros. É uma coisa muito repetitiva e que os idosos entendem como comum. Ah, mas eu moro na casa de meu filho não pagou a escola do meu neto, eu tenho que ajudar. E aquele tenho que ajudar fica possuindo o dinheiro da Previdência que era do idoso. Isso é uma hipótese de violência, porque a autonomia de vontade do idoso, ela foi usurpada quando o patrimônio dele, que deveria ser usado em benefício dele, foi usado a favor de terceiros, e aquele consentimento não foi tão livre. É reflexo de uma violência psicológica também. Ah, mas você está na minha casa, mãe. Você está criando gastos. Então a senhora tem que ajudar. Essa linguagem se repete e os idosos demoram a entender sobre isso. E é uma hipótese de violência doméstica e familiar contra a pessoa idosa. Doutora Cosmélia, trazer um ponto polêmico em relação a Maria da Penha, né, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que estendeu a sua aplicação, né, para a questão de casais homoafetivos, seja ele do sexo masculino, feminino, também para transexuais, travestis. Como é que você vê essa ampliação para a Lei Maria da Penha e como é que vai se dar essa aplicação? Por exemplo, vou dar um exemplo agora para vocês que estão nos ouvindo. Imagine uma patrulha Maria da Penha é acionada aqui no estado de Alagoas, a Polícia Militar do estado de Alagoas, e está lá 2 homens brigando dentro de casa, ali trocando um tapa, enfim, numa agressão mútua, e ali vai se aplicar a Lei Maria da Penha. Como é que vai se dar isso? Como é que vai se dar também a preparação dessas autoridades policiais ao se deparar com um caso que foi decidido pelo Supremo, que agora é lei? Agora é lei. Traz pra gente, doutora Cosmélia, como é que vai ficar essa polêmica em relação a esse caso agora? Essa hipótese é passível de recurso, mas é interessante apontar que a aplicação da lei para esses casos de casais homossexuais formados por homens, a configuração da violência doméstica e familiar contra a mulher vai ser identificada quando a pessoa entende que tem a orientação feminina. Entende? Sim. É um casal de homens, mas um da relação entende ser mulher. Não é só a questão biológica. E o Supremo entendeu que há um vácuo, há uma omissão do Poder Legislativo sobre isso. Então, enquanto não houver uma lei específica, a Lei Maria da Penha vai ser aplicada para esses casos. Aí a gente tem que trabalhar outra vertente, né? A compreensão da sociedade sobre a individualidade da vida de cada ser humano, a sua orientação sexual, a sua forma de escolha de viver realmente. E, nesses casos de casais homossexuais, homens, mulheres trans e travestis, a Lei Maria da Penha vai ser aplicada quando um dos elementos tiver a orientação sexual feminina. E aí, doutora Cosmélia, eu estou aqui para realmente problematizar e trazer essa discussão para a sociedade. Imaginem vocês que estão nos ouvindo, imagina, Natália Barros, 2 homens que estão debaixo do mesmo lar, têm uma relação homoafetiva, mas ambos se entendem ser mais... Como é que se fala, Natália Barros? Me ajude, pelo amor de Deus. Ser mais do sexo feminino, por exemplo. 2 homens que entendem ser mulher. Por exemplo, chega uma autoridade policial para uma ocorrência dessa.
O cara, não, eu sou a mulher, não, eu sou a mulher. Imagine como é que vai ficar uma situação dessa. Então, realmente, assim, é polêmico, é delicado. Assim, as pessoas têm que entenderem que existem novos formatos de família na sociedade. É algo que a gente não pode negar, não pode colocar para debaixo do tapete essa discussão. E a gente tem que problematizar e trazer especialistas. Levantar o questionamento justamente para entender, né, como é que se dá. Agora imagine, doutora Cosmélia, como é que fica uma situação dessa, né? Dois homens casados homoafetivamente, que se entendem como do sexo feminino, e aí há uma agressão mútua. Quem é a mulher agredida aí, nesse caso? Como é que fica essa questão? Eu enxergo muito, doutora Cosmélia, que é por ser justamente uma brecha ali na legislação, né, que é um público que talvez ele ainda não tenha esse olhar, mesmo do ponto de vista do direito, da aplicação das leis, nesse sentido. Então, talvez, João, seja algo muito a ser avaliado, analisado caso a caso, né? A gente também não tem como colocar isso com uma lupa ali e generalizar. Eu acho que o ideal é a gente entender a importância de analisar, chegar num caso como esse, por exemplo, e ir para além da situação hipotética. Seria isso, doutora Cosmélia? É porque, nesse caso, realmente é analisar caso a caso, porque a identidade sexual feminina vai ter que ser exposta. Porque na prática, doutora Cosmélia... Fisicamente são dois homens. Aí você pergunta, mas são dois homens brigando. Quem é a mulher da história? Essa é a sua dúvida, né? E aí né? eu vou trazer a discussão, por exemplo, não trata-se mais, pelo menos o meu entendimento junto ao STF, não trata-se mais de uma mulher biológica agora, Maria da Penha. Agora, por exemplo, um travesti, um trans, um homem que se diz, enfim, que se coloca como mulher, agora também a Maria da Penha defende também esses casos, se coloca também em relação a esses casos. Enfim, abre brechas, discussões, como por exemplo esse caso que eu trouxe aqui, justamente para problematizar mesmo, para a sociedade discutir, autoridades policiais, autoridades jurídicas, para ter um entendimento. Imagine, amanhã eu sou agredido na rua, mas eu me entendo que eu sou uma mulher. E aí, a pessoa que me agrediu vai responder em Maria da Penha? Não, eu sou João, mas eu me entendo que eu sou uma mulher. Tipo, enfim, é uma subjetividade gigantesca quando a gente não trata de mulher do ponto de vista biológico nessa discussão. É justamente isso. A identidade feminina, a identidade social feminina não está restrita à questão biológica. Exato. Por isso que mulheres trans, mulheres travestis e casais homossexuais formados por homens também terão essa proteção, enquanto houver essa omissão do poder legislativo para uma lei específica para esse tipo de entidade familiar. Porque antigamente havia o entendimento de que família era o casal formado apenas pelo casamento, depois pela união estável. Só que família, nos dias de hoje, também pode ser compreendida apenas como o parente que cria um filho, um sobrinho, que é uma espécie de família. Tem a espécie de família de reestruturada, que decorre de casamentos rompidos e casais novos formados. É essa diversidade do entendimento de família que também permite a inclusão desses personagens que têm a identidade social feminina a essa proteção da Lei Maria da Penha. São muitas camadas, viu, João Mozinho? São muitos detalhes. Só para a gente concluir, concluir uma parte desse debate, porque realmente a gente levaria... A gente tem que trazer a doutora Cosmélia outras vezes para discutir essa temática, que Exato, tão instigante, a gente levaria, acho que até a manhã inteira, assim, para debater, né? É importante levantar esses questionamentos, com certeza. Mas, por exemplo, a lei... O crime de homofobia, ele não tem uma lei específica, e aí ele passou a ser enquadrado na lei do racismo. Então, eu acredito que tenha uma similaridade nessa aplicação, talvez, que é como a doutora Cosmélia falou, não tem uma lei específica para esse tipo de violência, e esse grupo ele não pode ficar à margem, esse grupo ele não pode ficar vulnerabilizado. Então, é enquadrado dentro de uma lei desse dispositivo já existente, para a partir daí, inclusive, acho que até instigar mesmo, né, os nossos parlamentares, instigar esse debate e, quem sabe, muito em breve, a gente espera, que surja aí uma possibilidade que essas pessoas elas possam ser acolhidas dentro da nossa Constituição, né, nesse caso. Até porque, como eu falei,
Não existe um número fechado de entidades familiares no Brasil. Preenchido o requisito da durabilidade, da publicidade, da constituição de vida e família, seja casais heterossexuais ou homossexuais, são tidos como entidades familiares. Logo, a Lei Maria da Penha vai ser aplicada para as hipóteses de casais homossexuais, homens, mulheres, trans e travestis, desde que haja a orientação de algum desses personagens como uma orientação social feminina. Eu me entendo como mulher, apesar de biologicamente eu não ser. Aí essa omissão, esse vácuo do Poder Legislativo com relação à lei própria vai fazer com que a Lei Maria da Penha possa incidir nesses casos. É um tema polêmico que precisa ser amplamente debatido. Nada melhor do que trazer um especialista para tratar sobre essa temática, a advogada, a doutora Cosmélia Folha, aqui conosco no Jornal da Manhã. Doutora Cosmélia, quero agradecer sua presença aqui no Jornal da Manhã, fazer um convite público para que a senhora esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes para a nossa sociedade, discutir, né, o que anda sendo julgado no Supremo Tribunal Federal e como a nossa sociedade vai se moldar após essas decisões. E quero deixar aqui um espaço para suas considerações finais. Eu vou só atentar para a hipótese também da perda do poder familiar, a impossibilidade de fixação da guarda compartilhada para as hipóteses de agressões de violência doméstica e familiar como proteção aos filhos. Porque os filhos, eles sofrem, às vezes, direta ou indiretamente, os reflexos dessa violência praticada contra a sua genitora. Tá aí, doutora Cosmélia Folha, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7. Obrigado à minha companheira de bancada, Natália Barros, nosso querido Mailson Franklin, sempre nas ruas de Maceió com Geraldo Salgueiro, o Robson Florentino nas redes sociais, e o nosso querido Damião Santos, o Bitoca, aqui conosco na técnica. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até quarta-feira, se Deus quiser. É isso aí, ouvinte, muito obrigada pela companhia e pela audiência, e amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.